Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre suas vidas nesta manhã de sexta-feira. Agradecemos a Deus por ter chegado até mais uma sexta-feira. Agradecemos a Deus por chegar ao final de semana. Aqueles que trabalham até hoje, não esqueçam de congregar, de estar em comunhão com a igreja e sempre na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Hoje é 24 de fevereiro do ano 2023. Estamos a 4 dias de finalizar o mês e de entrar no terceiro mês deste novo ano. E nós estamos aqui nesta manhã, tivemos uma mudança na temperatura, pois depois de um bom tempinho choveu, então baixou um pouquinho a temperatura e nós ficamos meio aí, com alguns pequenos problemas da garganta, mas no nome do Senhor Jesus, eles vão ir embora. Sou o pastor Juan Teixeira e este é o nosso programa, a Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã, aqui na nossa página, nosso Ministério Vindos do Pai. O principal objetivo deste ministério é pregar a palavra de Deus, é levar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo aos 4 cantos do planeta Terra. É levar a palavra de Deus, é utilizar todos os meios que temos à nossa disposição para poder anunciar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesta manhã, nós queremos continuar falando ali no Gênesis, hoje no capítulo número 42. Do capítulo 39 em diante, nós começamos com a história de José, com a vida de José. Aquele jovem filho de Jacó, que foi passando por tantas dificuldades, foi traído pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, foi colocado, jogado no mais profundo de uma masmorra injustamente. Muitas vezes, quando passamos por dificuldades, a nossa tendência é olhar para os outros. E algumas vezes nós perguntamos, por que eu? Como tem nós perguntado nestes dias aqui, por que fulano prospera e nem sequer acredita em Deus? Quando nós tiramos o nosso olhar do Senhor e começamos a colocar o olhar no nosso ao redor, naquelas coisas que estão ali na nossa volta, nós corremos o risco, como Pedro, de afundar. Pedro ele foi ousado quando ele disse: Senhor, se eres tu, faz com que eu também caminhe sobre as águas. Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro começou a caminhar sobre as águas. Mas quando ele começou a olhar à sua volta, as ondas, o vento, a tempestade, e desviou o seu olhar do Senhor, ele começou a afundar. Mas ali estava o Senhor, ali pertinho dele, para socorrê-lo, para ajudá-lo, para levantá-lo. A palavra de Deus diz que Jesus tomou pela sua mão direita. A mão direita nos fala de honra, nos fala de autoridade. Ali aquelas 2 mãos se tomaram. Uma delas era para a honra, a outra era a autoridade.
o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós possamos deixar de olhar para as circunstâncias. Depois de tudo aquilo que aconteceu com José, depois que ele é esquecido também ali no cárcere por o chefe dos mordomos do faraó, aquele que ele tinha dado uma palavra profética para ele, de que ele ia sair dali e de que ia novamente servir o vinho para Faraó, que ele ia retornar para o seu lugar de origem. Que as mais ricas bênçãos de Deus sejam sobre a vida de Lucia nesta manhã, ali na cidade de Montevidéu. Deus venha te abençoar, Lucia, a ti, a tua família, a tua geração. Que a graça de Deus seja sobre vossas vidas. Então aquele homem, ele saiu e justamente ele voltou a servir o vinho para Faraó. Ele voltou para as suas tarefas normais. Porém, a palavra de Deus nos diz no capítulo 41 do livro de Gênesis que ele esqueceu de José. E passaram-se, diz a palavra de Deus, 2 anos completos. 2 anos completos. 2 anos completos. Até que Faraó tem um sonho. As bênçãos de Deus sejam sobre a vida de Carla, de Luciano, de Luciana, de Vitor Emanuel, ali na cidade de Gramado. Que Deus venha abençoá-los e prosperar a obra das suas mãos. Que a paz, a misericórdia e a bondade do Senhor Deus Todo-Poderoso esteja sobre o lar de vocês. Então passaram-se 2 largos anos. O mordomo esqueceu de José. Agora Deus jamais esquece dos seus filhos. Deus não esqueceu de José. Deus estava esperando o momento exato do tratamento, da cura, tanto da alma como do espírito de José. Deus trabalhando nas suas emoções. Cândido, na Argentina, o seu irmão Cândido Basílio, que a graça e a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso venha a ser derramada sobre sua casa, sobre sua família, que Deus venha suprir em todas as suas necessidades e venha abrir portas, de abrir a janela dos céus e derramar bênção que sobreabundem sobre você e sobre toda a sua família. José estava sendo tratado, sim, por Deus. E agora ele vai sair ali daquela masmorra, vai sair ali daquela cova, daquela escuridão. Deus vai retirar ele do meio das alimanhas, dos ratos, dos escorpiões. Vai tirar ele dali daquele lugar. E a palavra de Deus nos diz que ele foi limpo, sua barba foi feita, vestes novas foram colocadas sobre ele, porque agora um novo tempo estava chegando na vida de José. E um novo tempo está chegando para a sua vida. Um novo tempo de bênção e de prosperidade está chegando não somente para a sua vida, senão para a sua casa, para a sua família, para a sua descendência. Porque Deus tem propósitos, não somente com você, senão também com toda a sua geração. A sua geração será uma geração abençoada por Deus. Será uma geração bendita do Senhor. José agora, ele foi mudado suas vestes. Agora ele vai interpretar o sonho de Faraó. Faraó vai honrá-lo. Faraó vai dar-lhe uma esposa.
ele vai ter 2 filhos com essa esposa. E o primeiro filho dele vai chamar-se Manassés. Porque ele disse: Deus me fez esquecer a minha casa. Deus fez ele esquecer o que tinha passado. Deus trouxe consolação sobre a vida de José. Não importa a situação que você esteja passando ou que tenha passado, o que se interessa é que Deus está ao seu lado. E de um momento a outro, como ele fez com Pedro, ele vai levantar você também desse lugar de onde você está. Ou como ele fez com José, quando parecia que já não tinha mais esperança, que já não existia absolutamente mais nada, Deus vem levantar e vem colocar em lugares de honra a José. Agora José vem transformar-se. Aquele homem que foi vendido como escravo na casa de Potifar, que Potifar colocou ele lá no cárcere, por uma injúria, por uma maldade, por uma mentira da sua esposa. Justamente, José foi preso. Agora aquele homem, Potifar, vai ter que se dobrar diante dele e reconhecê-lo como autoridade sobre ele. Deus jamais vai esquecer seus filhos. Deus jamais vai esquecer daqueles que o temem, daqueles que sempre estão na presença dele, na abundância, na escassez, na alegria e na amargura. E não deixam Deus de lado. Sempre estão confiando, sempre estão esperando no Senhor. E Deus honrou a José. E a família de José? Aqueles que tinham ficado lá na terra de Canaã, o que teria acontecido com eles? Seu pai, seus irmãos, como estariam? Jacó passou a viver desde o dia que seus próprios filhos o enganaram, um eterno luto. É uma maldade tremenda no coração daqueles filhos de Jacó. Não tiveram consideração com seu pai. Não tiveram misericórdia do seu pai. Eles sustentaram uma mentira e essa mentira continuava sendo sustentada. E Jacó nunca mais tinha sido o mesmo. Jacó estava ali entristecido, amargurado pela perda daquele filho chamado José. E podemos nós perguntar nesta manhã, por que aqueles homens não se arrependeram? Por que não contaram a verdade para o seu pai? Poderiam ir no Egito e comprar novamente o seu próprio irmão. Ou Jacó poderia ir lá e comprar o seu próprio filho. Por que eles não falaram? Porque era tamanha a inveja que eles tinham com respeito a José, que eles queriam se livrarem de José. E tem um ditado por aí que circula nas redes sociais e que alguém um dia escreveu e que aí começou a circular, que diz: os irmãos de José tinham inveja da túnica que usava José, mas aquela túnica jamais foi para eles e jamais serviu para eles. Eles tinham inveja daquilo que José fazia, mas é que José tinha um relacionamento com Deus. E é triste ter que dizer isto, que muitas vezes dentro das nossas congregações, ou melhor dito, na igreja do Senhor Jesus Cristo, existe inveja entre os irmãos.
Inveja porque aquele ministra no altar. Inveja porque aquele canta. Inveja porque aquele tem uma aproximação maior com o pastor. E essa inveja muitas vezes vem carcomendo os corações e faz com que as bênçãos que Deus tem para essas pessoas não cheguem até os seus lares. Porque eles querem e desejam ter o que o outro tem. E a inveja, ela faz isto. O invejoso, ele não se interessa em destruir a pessoa para poder obter aquilo que ela tem. O que aconteceu com a família de José? E hoje estamos no capítulo número 42 do livro de Gênesis. E o versículo número 42, capítulo 42, perdão, versículo número 1, vai dizer: ora, quando Jacó viu que havia trigo no Egito, Jacó disse a seus filhos: por que ficais olhando uns para os outros? E ele disse: eis que eu ouvi que há trigo no Egito, descei para lá e comprai para nós dali, para que vivamos e não morramos. Triste a situação da família de Jacó. Mais triste ainda a atitude dos filhos de Jacó. Estavam ali esperando que as coisas caíssem do céu. Só que do céu não cai absolutamente nada, o único que caiu do céu foi Satanás. Se não se mover em fé, se não buscar, não trabalhar, Deus se move com aqueles que se movem. Ou melhor dito, Deus se mexe com aqueles que se mexem. Deus vai movimentar a sua mão de poder a favor daqueles que o buscam e que creem que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus tem um galardão para você. Deus tem uma recompensa para você. Agora, o que está fazendo você a respeito daquilo que Deus tem para você? Kleber, bom dia, que Deus venha abençoá-lo poderosamente nesta manhã. A família, tua casa, que as bênçãos de Deus venham sobre tua casa neste dia, Kleber, que Deus venha prosperar a obra das tuas mãos. O que estava acontecendo nas tendas de Jacó? O que estava acontecendo em Canaã? O sonho que tinha tido o faraó era de 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. Agora a terra estava passando por uma tremenda estiagem. Não chovia. Escasseou o alimento. Agora, lá no Egito, onde estava José, tinha alimento. As despensas, estavam cheias. As pessoas tinham seus filhos para guardar os alimentos. E eles estavam todos cheios de trigo, de cevada, de milho. Porque Deus tinha dado a capacidade, tinha dado a sabedoria a José. E o Egito prosperou nos primeiros 7 anos do sonho de Faraó. Um homem fez a diferença total naquela nação chamada Egito. Uma nação pagã, uma nação que adorava outros deuses.
E ali naquele lugar, Deus manifestou o seu poder. E mais que o seu poder, Deus manifestou também a sua graça, suprindo na necessidade do Egito. Por quem? Por um homem que ali estava. E este homem era José. Se nós tomássemos consciência de quem realmente nós somos e de que o poder de Deus está em nós, quão diferentes seriam as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, se a igreja se unisse como um só homem, no mesmo sentimento, no mesmo clamor, no mesmo propósito de fé. Que diferente seria a situação das cidades onde nós vivemos. Porém, muitos cristãos, e para não dizer a igreja, está como os filhos de Jacó, sem fazer absolutamente nada. Jacó vai repreender os seus filhos e vai dizer para eles: por que ficais olhando uns para os outros? Por que ficais olhando uns para os outros e queixando-se pela situação para a qual está atravessando o país ou a sua cidade? Levanta-te em fé, clama ao Senhor, porque ouvi falar, disse Jacó, que no Egito tem trigo, porque ouvi falar de que o Senhor não esquece dos seus filhos, porque ouvi falar que Jeová é o teu pastor, é o meu pastor, e nada, absolutamente nada nos faltará. Porque ouvi falar que meu Deus, pois, suplirá em todas as vossas necessidades, conforme as riquezas em glória em Cristo Jesus. Porque ouvi falar que Deus não esquece dos seus filhos. Porque ouvi falar de que Deus tem um propósito com a tua vida. Agora, temos que nos levantar em fé. A igreja está adormecida. E estão aí todos os sinais, está acontecendo o que está acontecendo hoje no mundo. E a igreja como os filhos de Jacó, inerte, encerrada entre quatro paredes, e não vê dias de glória. Proclamam e falam de Deus, mas não permitem que Deus fale com eles. Continua dizendo a palavra de Deus: e os 10 irmãos de José desceram para comprar trigo no Egito. O mundo conhecido, aquela região naquela época, estava passando por uma grande seca, por uma grande estiagem. E uma seca é algo triste de ver. Aqui na nossa região, aqui onde estamos, no Rio Grande do Sul, Uruguai, e vamos dizer o litoral, creio, da Argentina, algumas províncias, estão passando por este problema de secas, altas temperaturas. Esta noite começou a chover aqui na cidade de Cacequi. Poderíamos dizer que é suficiente? Não. Tem que chover mais. Rios importantes de diferentes regiões estão secos. Problemas de abastecimento de água no interior de alguns municípios, onde tem que enviar em caminhões-pipas para levarem o líquido indispensável. Muitos incêndios
em Corrientes, diz nosso irmão Cândido. Obrigado, meu irmão. Como consequência da seca. Pessoas que estão ali enxergando seu gado morrer no campo porque não tem água, alimento para dar para o seu gado. E a minha pergunta é: em que região, Uruguai, da Argentina ou daqui do Brasil, a igreja se reuniu, independentemente de denominações, numa praça pública ou num estádio, para clamar a Deus, para que Deus viesse derramar chuvas sobre a terra? A igreja está como os filhos de Jacó, olhando-se os uns para os outros e lamentando-se do que está acontecendo. Meu querido irmão, é tempo de nós acordar, porque o tempo do fim está chegando aí e a graça de Deus acabará. O Espírito Santo de Deus será tomado da face da terra junto com a sua igreja. Mas qual é a atitude que nós estamos tomando como igreja referente aos acontecimentos mundiais? Até faz pouco tempo, a igreja aqui no Brasil estava mais preocupada com a eleição para colocar um homem na presidência do país do que viver em santidade, de pregar a verdadeira palavra do Senhor. Estão como os filhos de Jacó, olhando-se os uns para os outros. Eu imagino Deus olhando para a igreja e dizendo: por que estáis olhando os uns para os outros? Não é tempo de tomar uma atitude? Não é tempo de começar a clamar, de orar ao Senhor? Não é tempo de ter uma maior búsqueda da presença de Deus? Não é tempo de fazer shows chamados gospel, com artistas gospel. Agora temos também os shows da mídia, onde homens têm descoberto que se eles fazerem vídeos polêmicos e ter muitas visualizações, eles poderão ser remunerados por aquilo que eles fazem. Então não medem esforço em criticar aquele ou outro. E essa é a situação da igreja do Senhor destes dias. Showzinhos por todos lados. E o mundo está em chamas. Ao lado de você pode ter alguém com uma tremenda necessidade. Mas a igreja está olhando para o seu próprio umbigo. Agora, os filhos de Jacó, eles vão descerem ao Egito. Eles vão lá buscarem trigo. Eles vão lá buscarem farinha, vão buscarem alimentos. Eles vão descerem lá. O lugar para onde eles venderam o seu irmão. Agora nós começamos a entender os propósitos de Deus, começamos a entender os propósitos de Deus na vida de José. Começamos a entender esses propósitos na vida de José. Seus irmãos estão descendo ao Egito. O que será que vai acontecer lá? Quando eles chegarem e se encontrarem com seu irmão. Meus amados e queridos irmãos,
é tempo de búsqueda, é tempo de oração. É tempo de erguer as nossas cabeças e saber que a nossa redenção está perto. É tempo de nós gritar aos quatro ventos, de deixar de nós olhar os uns para os outros e nós perguntar, será? É tempo de proclamar que Cristo vem e é um tempo de arrependimento. É um tempo de arrependimento. É tempo de nós clamar aos quatro cantos do mundo. Assim como foi a primeira palavra de João Batista quando ele começou o seu ministério. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está perto. Arrependei-vos, porque Cristo vem e vem em breve buscar a sua igreja. Senhor, nesta manhã, ó Pai, estamos ante a Tua presença, meu Deus. Senhor, queremos agradecer-te por este novo dia de vida que Tu tem nos dado. Queremos agradecer-te pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade sobre cada um de nós. Senhor eterno, que possamos, ó Deus, erguer as nossas cabeças, levantar-nos, Senhor, sobre nossas próprias pernas, afirmar os nossos tornozelos, ó Deus, sacudir o pó e sair do lugar de comodismo, ó Deus, e poder proclamar o Teu Evangelho a tempo e fora de tempo. É tempo, Senhor Deus, de clamar pela cidade onde estamos vivendo. É tempo, Senhor, de clamar pelo país. É tempo, Senhor Deus, de clamar por as nações. É um tempo de arrependimento. Senhor, sem interessar a situação por a qual estejamos passando, queremos, ó Deus, de que tudo está debaixo do Teu controle e que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria chega pela manhã. Obrigado, Senhor, que tenhamos um final de semana abençoado. Oro por os nossos irmãos que estão do outro lado, estão assistindo e que vão assistir esta transmissão. Que tenham um final de semana abençoado, que possam congregar, que possam estar em comunhão com a igreja, meu Pai. Senhor, que Tu venhas abençoá-los de uma maneira poderosa, derramar da Tua graça, do Teu amor, trazer renovação, ó Deus, das suas vidas, suprir em cada uma das suas necessidades, ó Pai. Obrigado, meu Deus, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador e Redentor. Amém. Amém, amados e queridos irmãos. Será até segunda-feira, quando sejam 7 horas da manhã. E aqui na cidade de Caciqui, queremos convidá-los para vir ouvir a Palavra de Deus, domingo, 18 horas, aqui na rua Prudente Domingues, 440, na Igreja Luz para os Povos. Esperamos você. Deus abençoe.